Se você está pensando em desistir da programação por achar que ela é muito difícil para você, que você não consegue aprender, não consegue lidar com tanto código, você precisa ver esse vídeo até o final. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz e nesse canal aqui nós damos dicas sobre programação, tecnologia e mercado de TI. Então se você se interessa por algum desses assuntos, se inscreva no canal e já curte o seu vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho. E se você já pensou em desistir da programação, saiba que você não é o único. Muitos já pensaram nisso, né? E até mesmo profissionais hoje consolidados também de vez em quando tem esse tipo de pensamento. Praticamente todo mundo que trabalha hoje tem maus dias, tem dias ruins como programador. Às vezes a gente passa horas tentando resolver um problema, debugando o código e o erro estava ali o tempo todo e a gente não viu. Então, realmente, dias ruins é bem comum na vida de um programador. Tem dias que a gente fica desmotivado. Então, se você está pensando em desistir ou se isso passa na tua mente, fique tranquilo que a princípio é algo normal, bem comum assim. Agora nesse vídeo eu separei aqui algumas perguntas para a gente responder. Será que programação é mesmo uma área fácil ou será que é difícil? Também vamos responder por que muitos desistem de aprender a programar e o que você pode fazer se você está pensando em desistir. O que é que eu te recomendo que você faça antes de tomar essa decisão? Oficialmente. Então fica até o final do vídeo para a gente aprender todos esses assuntos. A primeira pergunta então que nós vimos é se é fácil ou é difícil aprender programação. Então, programar é como qualquer área, como qualquer carreira que você tenha. Existem os seus desafios. Requer estudos, requer disciplina, requer concentração, dedicação, foco, resiliência e sim, muita resiliência porque você vai errar muito, você vai falhar. Então exige muita resiliência. Algumas pessoas, quando se deparam com essa área pela primeira vez, elas ficam extremamente confusas, acham que nunca vão aprender tantos códigos e aí ficam apavoradas, achando que não dão conta do recado. Mas a melhor maneira de você encarar esses novos códigos é como se fossem um idioma. Por exemplo, eu não sei que idiomas você fala fluentemente, mas a maioria das pessoas, pelo menos as que estão vendo esse vídeo, talvez não consiga falar muito bem japonês. Então, dá uma olhada nessa frase aqui em japonês. Você conseguiu entender alguma coisa? Provavelmente não. Mas se eu mostrasse para algum japonês que nasceu lá, que fala fluentemente, ele teria alguma dificuldade? Provavelmente não. Ele conseguiria ler e entender o que essa frase queria dizer. Agora veja esse código aqui. Você conseguiu entender? Se você é bem iniciante, talvez você não tenha conseguido. Mas se você já tem uma base, pelo menos superficial ali de JavaScript, você conseguiria entender o que essa função ela vai retornar no final, ou seja, o significado dela. Então, programação não é difícil, não se trata de algo impossível, mas depende muito de você entender como dependeria de você entender um novo idioma. Será que é da noite para o dia que você vai entender um novo idioma, saber identificar, ler e falar fluentemente naquele idioma? Não, requer tempo, requer disciplina, requer estudos. E isso é normal. Se você colocar uma pessoa que está começando a estudar agora, japonês, por exemplo, lá no Japão, para ele se comunicar com os outros japoneses, você acha que ele não teria dificuldade? Oh, com certeza teria. Da mesma maneira, se você está iniciando agora na programação e já vai para uma empresa e você começa a conversar com alguns devs mais experientes que você e talvez você não entenda nada do que eles estão falando. Talvez eles te botem tarefas que você não consiga desenvolver ou consegue desenvolver com bem mais tempo do que eles conseguiriam. Mas isso é perfeitamente normal, você está aprendendo o idioma ainda, você está aprendendo ainda programação. E assim como no estudo de idiomas, não existe uma maneira única, correta, um método exclusivo, 100% funcional para que você aprenda a programação. Por exemplo, será que existe algum método exclusivo, único, que só é aquele e outro não vai funcionar para se aprender japonês ou qualquer outro idioma? Não existe, né? Você consegue aprender um idioma convivendo muitos anos lá na cultura deles, conversando com pessoas nativas. Você consegue aprender um idioma, às vezes até se divertindo, vendo séries, ouvindo músicas. Você consegue aprender o idioma fazendo curso, onde ele te ensina ali um passo a passo bem interessante. Você consegue aprender um idioma, talvez comparando entre o que você sabe, no caso português, e também o que você não sabe ainda, que é esse outro idioma. E aí você pega 2 livros ou 2 conteúdos, e aí você vai comparando entre um e outro. Então existem muitas
técnicas que você consegue aprender um idioma. Da mesma maneira, existem muitas maneiras de você aprender programação. Não existe uma maneira correta, uma maneira 100% eficaz, um método exclusivo, inovador, que vai te ensinar programação da noite para o dia. Você consegue aprender de muitas maneiras. Consegue aprender com vídeos, consegue aprender com livros, na faculdade, em cursos. Então não existe uma maneira 100% que vai funcionar no teu caso. Você precisa aplicar aquilo que você entende que vai funcionar melhor para você. E dá para você aprender programação de muitas maneiras. Se você quiser conhecer os métodos que a gente recomenda para quem está iniciando, na descrição vem trazendo um e-book totalmente gratuito com 6 passos para você iniciar na programação e esquematizar a tua carreira. Vem trazendo também o link de uma oferta incrível, de um pacote de cursos para você se tornar um profissional full stack web. Também vou deixar aqui na descrição. E também vem trazendo diversos conteúdos gratuitos aqui no YouTube, onde a gente te ensina HTML, CSS, Bootstrap e também em breve muitos outros conteúdos também gratuitos para você aprender programação. Então, após esse vídeo, você vai lá, clica aqui abaixo e confere alguma dessas coisas, tá bom? Ou todas elas. Mas fica até o final do vídeo para que ele faça sentido para você. Vamos agora para a segunda pergunta. Por que que muitas pessoas desistem de aprender programação? Bom, existem várias razões para isso acontecer. Pode ser que elas achem a área muito difícil. Não necessariamente porque ela seja, mas talvez porque a maneira que ela está encarando a situação que faça ela ter essa sensação. Então, nós vamos apontar aqui pelo menos algumas razões que nós vemos que são as principais causadoras para as pessoas elas terem esse tipo de reação a respeito da área de desenvolvimento. A primeira delas, que faz as pessoas desistirem, é não serem resilientes o bastante. Resiliência é quando você consegue lidar bem com os erros, consegue errar, cair, tropeçar e continuar até você conseguir o seu objetivo. E esse é o principal erro dos desenvolvedores, que fazem muitos deles desistirem. É desistir quando estão bem próximos do objetivo deles. Então, às vezes acontece do desenvolvedor ele não ser resiliente o bastante. Dele talvez estar enviando tantos currículos e ainda não ser chamado, e talvez ele precisasse enviar apenas mais um currículo para que ele fosse chamado para uma entrevista e nessa entrevista ele foi chamado para aquela vaga. E aí muitos deles desistem, apontam a área como não tendo mercado ou como tendo vagas impossíveis e aí simplesmente desistem, migram para outras áreas. Mas não, às vezes ele só não tentou o suficiente. Da mesma maneira você que está tentando aprender programação e não conseguiu ainda. Talvez você esteja tentando de um jeito que não funcione para você. E isso nos leva à segunda razão. Talvez você não esteja aprendendo programação do jeito certo. Ah, mas você acabou de falar que não existe um jeito certo de aprender programação. É verdade, não existe um método único, exclusivo. Você pode aprender de várias maneiras. Mas eu estou falando do jeito certo para você, que mais se encaixa na maneira de você aprender. Existem pessoas que aprendem melhor ouvindo. Existem pessoas que aprendem melhor fazendo, colocando a mão na massa. E existem pessoas que aprendem melhor vendo exercícios. A nossa área de programação exige bastante prática, mas talvez você não esteja praticando da maneira correta. Talvez você não tenha paciência de ficar o dia inteiro sentado em uma sala de aula para aprender alguma coisa. E aí você está numa faculdade, preso e amarrado a uma grade que dura 4, 5 anos. Talvez essa não seja a melhor maneira de você aprender programação. Talvez isso leve bem mais tempo, te deixe exausto, fadigado e te faça desistir no meio do caminho. Então pense bem na maneira que você pode aprender programação. Não é só na faculdade que se aprende. Muitos profissionais de sucesso não fizeram faculdade. Hoje as empresas estão exigindo cada vez menos faculdades de profissionais de TI. Então pense bem se você está insistindo em um método de aprendizado que faça sentido para você. Esse é também uma das principais razões que levam as pessoas a desistirem. E a terceira razão principal que leva as pessoas a abandonarem o mercado de programação ou a área de programação é a overdose de informação. Então você acha que nunca vai aprender aquilo, que programação é muito difícil, exige muitos outros conhecimentos técnicos em várias outras áreas e você parece que não vai acabar de aprender. Isso em parte é verdade, a gente nunca para de aprender. Entretanto, os conhecimentos básicos, iniciais, para um programador que deseja começar na carreira como estagiário,
como desenvolvedor júnior são limitados. Existe um fim ali, não precisa aprender de tudo para iniciar no mercado não. Então, para você que está com esse problema, eu vou deixar aqui um card com um vídeo aqui mesmo do canal, onde a gente te explica o que é que você precisa aprender para já ingressar no mercado como desenvolvedor júnior ou estagiário. É só clicar aqui que você vai ser redirecionado para o vídeo. Agora vamos à terceira pergunta. O que é que você deve fazer se você está pensando em desistir? Se você já viu todos esses assuntos que a gente já abordou até agora e você está realmente pensando seriamente em tomar essa decisão. Bom, eu tenho 3 dicas para te dar. Antes de você tomar essa decisão, a primeira delas é: faça um projeto de acordo com a linguagem, o framework que você tiver escolhido. Um projeto bom, legal, que te empolgue, que você goste de estar fazendo ele. Faça esse projeto inteiro. Procure algum tutorial na internet, algum curso, alguma masterclass, algum evento gratuito que a pessoa te ensine o passo a passo inteiro de você desenvolver esse programa de acordo com o que você deseja. E aí vai seguindo o exato passo a passo que o cara vai te ensinando lá. Para quem deseja aplicar isso, existe um curso, um treinamento, onde são feitos mais de 200 projetos práticos, bem legais, e eu vou deixar também na descrição aqui para você conhecer. Mas pode ser qualquer um que você desejar. Uma segunda dica que eu te dou é: organize bastante os seus estudos. Como é que você pode fazer isso? Bom, talvez na tua mente agora, a tarefa de virar um programador pareça impossível, porque você acha que precisa aprender muitas coisas. Então o que é que você vai fazer? Você vai pensar em tudo que está envolvido na área que você escolheu. Vamos supor que você esteja rumando em uma área de front-end. Isso pode te parecer uma tarefa desafiadora, mas pega um papel e uma caneta e coloca tudo que você precisa aprender para iniciar na carreira. Bom, se é front-end, você deve começar pela lógica. Então anota aí que você precisa começar pela lógica. Tem que aprender HTML, CSS, JavaScript. Anota aí que você precisa aprender isso. Aqui no canal nós temos uma playlist ensinando todas essas linguagens, né? Talvez seria interessante você anexar aos seus estudos um framework CSS. Pode ser Tailwind, Bulma, Bootstrap. E talvez seja interessante também você aprender um framework JavaScript. Pode ser Vue, React, Angular. Então, além de todas essas coisas, você também precisa pelo menos ter noção de como é que você vai fazer a comunicação com o back-end. Vai utilizar Axios, Fetch, não sei. Você escolhe algum e aprende. E também seria interessante você estudar também um CMS. Pode ser Joomla, WordPress, Drupal ou qualquer um que você deseja aprender. Então, você escolheu um de cada dessas situações que a gente precisa aprender para se tornar um profissional front-end? Então pronto. Agora você viu um fim nas coisas que você precisa aprender. Faça isso independente da stack que você quiser. Pode ser para mobile, back-end ou qualquer uma que você queira iniciar e rumar. Agora você tem um passo a passo e você só precisa aprender essas coisas e já começa a aplicar. Que os outros conhecimentos você vai pegando com o tempo. E a terceira dica que nós temos para você que está pensando em desistir e talvez esteja pensando nisso porque está há muito tempo mandando currículos e ainda não conseguiu um emprego na área, é estar sempre atento aos requisitos de vagas que aparentemente parecem ser impossíveis. Qual é a dica que eu te dou aqui? Não se prenda a requisitos. As empresas que estão pedindo esses requisitos muito grandes, elas têm consciência de que dificilmente vão encontrar um profissional que atenda a todos os requisitos dela. Então, perca esse medo de ir a entrevistas, de aplicar para vagas que você não tem todos os conhecimentos. Aplique. Se você não souber algo que eles exigem, se não souber metade das coisas que eles te pedem, deixe claro a sua disposição de aprender. Que essa é com certeza a maior skill de um programador. A disposição de aprender e a proatividade de resolver os problemas. E é isso que as empresas elas estão buscando. Mas se você chegou até aqui e ainda está pensando nisso, eu insisto com você que veja esse vídeo aqui, onde eu mostro todos os pontos positivos de você aprender programação. E eu tenho certeza que pelo menos um deles vai tocar no seu coração, vai te fazer mudar de ideia. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem se ele tiver feito sentido para você.
E se a gente conseguiu te ajudar a não desistir da programação, comenta abaixo o que te fez mudar de ideia. Muito obrigado e até a próxima.